Vamos abrir no capítulo 5, verso 5. Primeira Pedro 5, 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Nós vamos até o verso 7 hoje. Diz assim. Só antes de ler, eu vou dar uma de pastor Tarcísio hoje, tá? Eu vou fazer uma tradução diferente aqui. Estou me achando. É só uma palavrinha para vocês não estranharem na leitura. Mas diz assim a Escritura. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos presbíteros. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos com humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que fale conosco por meio dela, do Teu Espírito. Alimenta o Teu povo e nos faz crescer em semelhança ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Você se considera uma pessoa humilde? Se você pensou rápido, tome cuidado com isso, hein? Que isso, pastor? Sou tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que eu tenho orgulho da minha humildade. Não, falando sério, reflita aí. Você se acha alguém humilde? Algumas perguntas para te ajudar a pensar melhor, se você é humilde mesmo. Você se acha humilde com todas as pessoas? Ou só com aquelas que você enxerga num nível superior a você? Até nas correspondências oficiais a gente tem uma diferença de tratamento entre as pessoas, né? Os concurseiros vão saber isso na ponta da língua. Quando alguém é de cargo superior a você, você se despede dele com um belo respeitosamente. Agora, quando alguém é do mesmo cargo que você, ou cargo inferior, você se despede com um atenciosamente. E ele que acha ruim, que nem isso vai ter. Pessoas de níveis diferentes de você. Você se acha humilde com todas elas? E com pessoas que são próximas de você? Você age com humildade também? Sabe, com quem te conhece, com quem te ama de verdade, quem sabe quem é você. A modéstia, ela fica à parte ou ela continua? E com aqueles que te fazem mal, aqueles que te desprezam, você se acha humilde? Você continua se achando humilde? Esses dias eu estava me lembrando de um famigerado programa, que eu não vou dizer o nome para dar a mínima moral, que não tem nada de bom naquele programa, que ele tinha um quadro chamado Sandálias da Humildade. Alguns riram porque lembraram. O quadro funcionava assim, 2 entrevistadores, eles iam para a porta das festas, e eles iam entrevistar celebridades. E a celebridade, você sabe, né? Anda nas nuvens, se acha. E o que é que eles iam fazer? Eles iam humilhar celebridades. Eles começavam a caçoar das celebridades, humilhar as celebridades para elas pararem de se achar. Só que o negócio era tão pesado que era o seguinte, ou a celebridade entrava na onda da piada dos caras, e aí ria tal, e eles deixavam passar logo, ou a celebridade se recusava a falar com eles. E quando ela se recusava a falar com eles, eles falavam, fulano tem que calçar as sandálias da humildade. E é o seguinte, quando eles não falavam, eles perseguiam essa pessoa em todas as próximas festas que essa pessoa fosse. Dizendo, vai calçar a sandália da humildade hoje ou não? Todas as festas eles faziam isso. E era o seguinte, ou eles falavam para acabar a piada, ou eles continuavam sem falar e a humilhação só aumentava. Se fosse com você isso, será que você continuaria sendo humilde?
Será que você seria humilde em todas essas situações? Pessoas inferiores a você, pessoas que você não precisa ter reservas, porque sabem quem você é, ou pessoas que te humilham, você continuaria sendo humilde? Sabe, é justamente isso que o Senhor vai querer de nós, com o texto de hoje. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos confrontar para que a gente reflita se nós somos humildes de verdade. Mais do que isso, ele vai nos chamar a não só calçarmos uma sandália da humildade, não, a vestirmos a roupa inteira da humildade. E aí, vai ter coragem? Em resumo, hoje nós vamos ver que devemos ser humildes e confiar que Deus cuida de nós e nos exaltará no fim. Devemos ser humildes e confiar que Deus cuida de nós e nos exaltará no fim. Vamos ver isso em 3 pontos. E o primeiro deles é que os membros da igreja eles devem se submeter aos presbíteros. Pedro continua a dar instruções finais para os peregrinos da dispersão, para que eles seguissem firmes em fazer o bem, mesmo sofrendo mal daqueles que estavam ao seu redor. E semana passada nós vimos Pedro instruindo primeiro os presbíteros, os líderes da igreja. Pedro disse a eles: pastoreiem o rebanho de Deus em obediência ao chamado que vocês receberam do Senhor. Façam isso, presbíteros, de maneira espontânea, sem qualquer intenção de obter lucro, sem qualquer intenção de obter poder, status com isso. Mas sejam vocês modelos dos irmãos. Sejam vocês modelos, exemplos de como um cristão vive no meio daqueles que odeiam o Senhor, daqueles que odeiam a sua igreja. E hoje nós veremos a resposta dos membros aos presbíteros com esse tratamento. Como é que os membros devem reagir aos presbíteros? E como é que todos devem tratar-se uns aos outros? E principalmente, como é que todos devem se colocar diante do Senhor? Veja o verso 5 de novo. Logo igualmente aos jovens, sede submissos aos presbíteros. À primeira vista parece que Pedro está mudando de assunto e se dirigindo agora aos jovens da igreja. E isso acaba acontecendo por causa da versão que a gente utiliza. Mas eu já adiantei para vocês na leitura. Pedro está tratando do mesmo assunto ainda. Pedro ainda está tratando da relação entre os presbíteros e a igreja. Não é que a versão que a gente tem está errada, tá? As palavras jovens e mais velhos são traduções possíveis aqui. Só que elas acabam perdendo um pouco do significado do que Pedro quer trazer aqui. Esse termo jovens no grego, ele tanto pode ser pessoas jovens, como pode ser pessoas relativamente mais jovens. E essa segunda opção parece ser a que Pedro está utilizando, pessoas que são relativamente mais jovens na fé do que os presbíteros. Primeiro, pelo contexto do capítulo. Pedro ele mostra inicialmente como os presbíteros devem se relacionar com a igreja, dos versos 1 a 4. Em seguida, ele diz como a igreja deve responder aos presbíteros, esse verso 5a. E, por fim, ele diz como todos devem se relacionar uns com os outros, verso 5b em diante. E segundo, porque a palavra traduzida aqui pelo termo os que são mais velhos, na nossa revista atualizada, no grego literalmente é presbíteros. Presbíteros. É como se Pedro dissesse para aqueles irmãos: eu rogo a vocês, presbíteros, que pastoreiem o rebanho de Deus. E eu rogo igualmente a vocês, que não são presbíteros, ou jovens, mais jovens na fé, sejam submissos aos presbíteros. Essa relação, queridos, de cuidado e submissão, é algo muito comum na Escritura. Alguém cuida e alguém se submete ao cuidado. Embora essa relação seja algo que a nossa sociedade não gosta, mas é comum na Escritura, a gente vê em vários locais da Escritura. Mas a nossa sociedade não gostar disso não causa estranheza na gente. Porque pensa comigo, a mesma sociedade que diz que não há Deus, que não quer se submeter à autoridade de Deus, vai querer se submeter à autoridade de homens? De jeito nenhum, não vai. Então, Deus institui autoridade sobre eles e eles dizem: eu não submeto a você, vou submeter a eles. Agora, o que é estranho, queridos, é que crentes que dizem se submeter ao Senhor sejam também avessos às autoridades instituídas sobre eles. O pastor Tarcísio costuma falar, né? Quando tem ordem na Bíblia, é porque a gente não costuma fazer.
Se a gente fizesse, não precisava nem botar a ordem, né? Claro, a submissão de um crente a uma autoridade, ela se condiciona à submissão dessa autoridade ao próprio Deus. Se qualquer autoridade te manda agir de maneira contrária à palavra de Deus, você deve dizer não a ela, e sim ao Senhor. É por isso que quando a gente faz os votos de membresia aqui na igreja, a gente chama as pessoas para responderem algumas perguntas, dentre elas tem: fulano, você promete se submeter à liderança dessa igreja, desde que ela esteja submissa à palavra de Deus? E ele fala sim. A autoridade dos presbíteros, ela não é primariamente deles. A autoridade dos presbíteros foi delegada a eles pelo Senhor. Da mesma forma, quando você se submete aos presbíteros, fiéis à Escritura, você está se submetendo ao próprio Deus, que instituiu esses presbíteros e que tem utilizado esses homens para declarar a Escritura para você. Só que, infelizmente, queridos, na prática, várias vezes não é isso que acontece na igreja. Principalmente porque nós entendemos mal o que é submissão. Alguns conceitos errados de submissão que fazem as pessoas serem avessas à autoridade de presbíteros, ou qualquer tipo de autoridade. Primeiro, submissão não é ser inferior. Alguns acham que obedecer um presbítero é ser menor, menos capaz do que ele. E não é, apenas ter um papel diferente, uma responsabilidade diferente naquele momento. Além disso, submissão também não é não poder questionar. Não é viver dizendo, sim, senhor, de cabeça baixa. Mesmo sem entender os motivos pelos quais o presbítero ou um conselho falou algo para você. Mas é perguntar respeitosamente aos presbíteros quando tiver dúvidas. O que acontece muito é o seguinte: fala sim, senhor, e por trás fica o quê? Com raiva. Porque não teve coragem de perguntar. E sabe, presbíteros fiéis, quando eles forem questionados, eles vão apontar para a Escritura e falar, porque está aqui. Eu tenho que fazer isso porque está aqui. Não é porque eu quero, porque está aqui. Terceiro, submissão não é falar que os presbíteros estão certos. Isso acontece muito, tá? A pessoa ouve uma exortação do conselho ou de um presbítero e diz, você está certo. Você está certo. Você tem razão, é isso mesmo. Mas ela sai dali e ignora o que os presbíteros acabaram de falar. Ela faz o que ela quer. Isso não é submissão, ela só deu um jeito de encerrar a conversa antes. Ela deu um jeito de se livrar logo disso e tocar a vida dela para frente. Quarto, submissão não é obedecer contrariado. Vez por outra alguém diz, vou obedecer, tá? Fazer o quê, né? Vocês são presbíteros, né? Isso não é submissão, queridos. Isso é rebeldia disfarçada de submissão, por mera obediência externa. E o que é submissão, então, na palavra de Deus? Submissão é, em amor, se colocar voluntariamente sob o cuidado dos presbíteros. Voluntariamente, em amor. Sabendo que os presbíteros, eles vão prestar contas a Deus daquilo que eles falarem, daquilo que eles fizerem. E que nós também vamos prestar contas a Deus daquilo que nós nos submetermos ou não. Isso é submissão bíblica. Se colocar em amor debaixo do cuidado dos presbíteros. Eu te pergunto, você tem se submetido aos presbíteros dessa igreja? Você leva a sério os ensinos, os conselhos desses homens, ou você faz aquilo que é conveniente para você? Essa parte eu acho legal, vou fazer. Essa parte, deixa comigo, eu sei melhor. Qual tem sido a sua relação com as autoridades dessa igreja? Confiança e submissão? Ou você prefere deixa quieto aqui, que tudo vai ficar bem. Se você me deixar quieto aqui, vai ficar tudo bem. Queridos, no final das contas, a nossa relação com os presbíteros, a relação do rebanho com os presbíteros e dos presbíteros com o rebanho,
tem tudo a ver com a relação de cada um de nós com Deus. É uma relação que envolve dos dois lados, obediência ao Senhor, confiança no Senhor. A gente obedece porque a gente confia no Senhor, no que Ele disse na sua palavra. E claro, não é uma obediência pro forma, mas é uma obediência de coração. O que fica bem claro no nosso segundo ponto, que todos devemos também ser humildes no trato uns com os outros. Veja o verso 5, a segunda parte. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Depois dele falar aos presbíteros da igreja e aos membros também, agora ele diz como todos devem agir uns com os outros. No original, essa palavra todos, inclusive, aparece no começo, para ficar bem claro, são todos, tá? Não é só quem não é presbítero, não, são todos que têm que ser humildes no trato uns com os outros. Todos os crentes, líderes ou não. E ter humildade não é se achar menor do que os outros, nem ter pena de si mesmo, como muita gente acha, né? Como diz o apóstolo Paulo, ter humildade é considerar os outros superiores a você, é preferir os outros em honra. Eu gosto demais da definição do pastor Tim Keller, vocês já devem ter me ouvido várias vezes falar, que humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo, pensar mais nos outros, se colocar no lugar dos outros, tratar os outros com a honra que você queria ser tratado. E veja que figura linda Pedro utiliza para descrever como deve ser a humildade dos crentes. Ele fala cingivos de humildade. E esse verbo cingivos, ele vem de um termo grego, que era um nome dado a um lenço branco que eles utilizavam, os escravos utilizavam. E eles amarravam esse lenço branco na cintura para que as pessoas identificassem. Ó, ali está um escravo, está vindo. Ele era diferente dos livres, com esse lenço branco. É como se Pedro dissesse para aqueles irmãos, mostrem no trato de vocês, no trato humilde de vocês, que vocês têm dono, que vocês são de Jesus. Que tem que ficar na cara para todo mundo ver, olha ali, vem o servo de Cristo. Com o pano branco amarrado na cintura. Um crente que trata o outro com humildade, meus irmãos, está dizendo para ele, porque eu sou de Jesus, eu te amo e eu quero te servir. É porque Ele é meu dono. Não é porque eu sou inferior a você. Não é porque você é melhor do que eu. É porque Ele é meu dono. Talvez Pedro estivesse se lembrando do próprio Jesus quando ele escreveu essas palavras de cingivos com humildade. Porque na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, ele interrompe um pouquinho a ceia, a gente leu isso mais cedo. Ele tira a roupa de cima e ele amarra na cintura uma toalha. E ele se ajoelha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro ficou tão incomodado com aquela cena, imagina o seu mestre, o seu Senhor, agindo como se fosse escravo dele. Quem lavava pé é escravo. Que ele fala, Jesus, aqui não, pode passar, passa direto. O Senhor fazia isso comigo. E Jesus fala para ele de maneira enfática, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. E aí Pedro dá aquele jeitinho dele, né? Não só os pés, mas a cabeça, o corpo todo. Mas Jesus fala, não precisa. Para de inventar, Pedro. Mas Jesus depois diz para todos eles, depois de lavar de todos os discípulos, ele diz, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam? Se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, eu me ajoelhei, eu agi como um escravo diante de vocês, eu lavei os pés de vocês. Vocês que são menores do que eu mesmo, vocês acham que vocês têm que fazer o quê uns com os outros? Façam o mesmo. Ajam dessa maneira. E Pedro ainda diz outra coisa. Por que um crente age com humildade? Ele diz,
Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Pedro faz aqui uma citação modificada de Provérbios 3, 34. Lá diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Apesar de usar palavras diferentes, o sentido é o mesmo. A graça de Deus, ela só é concedida àqueles que se humilham diante dele, que reconhecem diante dele que não são nada. Já os soberbos que escarnecem dos outros, e principalmente escarnecem de Deus, aí eles vão se ver com Deus. Deus zomba daqueles que escarnecem dele. Lembra do Salmo 2? Deus ri daqueles que escarnecem dele. Mas ainda Deus resiste aos soberbos. E resistir aqui não é aguentar com paciência, tá? É lutar contra mesmo. Deus luta contra o arrogante. E quem você acha que vai ganhar? Ou melhor, que já ganhou essa luta? Diante disso eu pergunto a nós, irmãos, será que nós temos nos vestido de humildade no trato uns com os outros? Presbíteros, será que nós temos sido mansos e humildes com as nossas ovelhas, como o nosso bom pastor? Será que nós temos sido acessíveis a elas como o nosso bom pastor é a nós? Ou só de nos verem elas ficam incomodadas, ficam com medo, porque a nossa postura é dura, ameaçadora. E nós, ovelhas, será que nós temos sido humildes com os nossos presbíteros? Vocês param para ouvir os seus presbíteros de fato? Ou vocês acham que o que eles falam não faz diferença no final das contas? Mas vocês honram os seus presbíteros quando eles não estão da mesma forma de que quando eles estão? E com as outras ovelhas, você tem sido humilde também? Você tem preferido em honra aqueles que parecem conhecer, por exemplo, menos teologia do que você? Você tem amado e servido aqueles que são diferentes de você, aqueles que são bem estranhos a você? Não é à toa, queridos, que Deus coloca pessoas tão diferentes juntas num só lugar. É para trabalhar o nosso coração mesmo. E às vezes a gente pede, né, Senhor, me ajuda a ser humilde. O que é que Ele faz? Ele vai mandar situações para você ser humilde. Ele não vai mandar um raio do céu e vai cair, humildade. Não, Ele vai mandar gente chata. Para você ser humilde de verdade. Maridos, nós temos sido humildes no trato com as nossas esposas? Nós temos amado as nossas esposas como a nós mesmos? Valorizado as nossas esposas como parte mais frágil? Ou nós deturpamos a palavra de Deus, achando-nos superiores a elas, agindo como pequenos tiranos em casa? Esposas, vocês têm sido humildes em submissão aos seus maridos? Vocês os tratam como se eles fossem... ou vocês tratam os seus maridos com a humildade da boca para fora? Por fora você dá um sorriso e fala, sim. Por dentro você está odiando seu marido. Porque ele não fez o que você queria. Pais, vocês têm sido humildes no trato com seus filhos? Ou vocês os tratam como se eles fossem pequenas propriedades suas? E não herança do Senhor. E não pertencentes ao Senhor. Você teria coragem de falar com os presbíteros da igreja a mesma coisa que você fala para os seus filhos? Do mesmo jeitinho? Aí é um bom medidor para saber se você está falando bem ou não com eles. Filhos, vocês têm sido humildes no trato com seus pais? Ou vocês só submetem porque não tem jeito mesmo? Estou aqui, né? Na casa dele. Fazer o quê? Senão não como, né? Vou me expulsar. Quando por dentro você se acha mais inteligente do que os seus pais.
Vocês têm tratado seus pais com honra, filhos? A honra que o Senhor requer? Ou vocês acham que isso é um costume antigo que ficou para trás? Olha a palavra de Deus falando para nós. Todos temos que tratar uns com os outros com humildade. Se nós somos servos do Senhor, todos nós somos servos uns dos outros. Está na hora de colocar o lenço branco da humildade, amarrar mesmo na cintura para todo mundo ver que você é de Jesus. Você percebeu que no meio daqueles que Jesus lavou os pés, tinha 2 pessoas específicas que maltrataram muito Jesus após aquela cena? O primeiro deles foi o traidor. Judas ainda estava lá. Jesus lavou os pés de Judas. E o segundo deles foi o próprio Pedro. Pedro estava lá. Pedro teve seus pés lavados, fez aquela cena bonita, né? Nunca vou te abandonar. E que Pedro fez em seguida? Negou Jesus 3 vezes. E Jesus lavou o pé desses 2. Podia ter falado, né? Não, esses 2 não. Só vocês aqui. O que você acha que ele requer de nós, então? Que nós escolhamos as pessoas que nós queremos ser humildes ou não? Se nós agirmos como soberbos, nós estaremos lutando contra Deus. E quem é louco de querer lutar contra Deus? Mas se nós nos humilharmos, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, inclusive para agir em humildade como Jesus, Ele vai nos dar graça para isso. Humildade é a marca de um cristão verdadeiro. Quem é de Jesus se humilha mesmo diante dos outros, mas principalmente quem é de Jesus se humilha diante dele. Esse é o nosso terceiro ponto. Devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus e confiar nele. Veja o verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Depois de Pedro falar que Deus concede graça àquele que é humilde, Pedro traz mais um motivo para que eles fossem humildes. Veja como o Senhor é maravilhoso. Ele poderia ter dito: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque Ele é o Senhor, o Criador, o Deus de todas as coisas, e vocês são pó, vocês não são nada. Mas não é isso que Ele fala para a gente. Mesmo que isso seja verdade, não é isso que Ele fala para a gente. Ele diz: humilhem-se agora, porque em tempo oportuno Ele vai exaltar vocês. Deus faz uma promessa para nós. E Pedro aqui, ele está ecoando mais uma vez as palavras do Senhor Jesus. Agora as que foram registradas em Mateus 23, 12, que ele diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Em tempo oportuno, ou seja, no tempo certo, Deus vai exaltar todo aquele que se humilhou debaixo da sua poderosa mão. Claro, o ato de nos humilhar não é uma forma da gente tentar: eu me humilho agora que daqui a pouco eu conquisto algo. Não. Quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus é porque crê que Deus vai exaltar. Já sabe. Eu não preciso ficar barganhando com Deus, não. Eu já sei que Ele vai exaltar. Apenas uma comprovação daquilo que a gente crê. O peregrino que crê em Jesus Cristo, ele sabe que a sua glória não vem de si mesmo, vem do Senhor. Ele sabe que a sua glória também não está aqui nessa terra. Está no futuro, na pátria celestial. Então ele se humilha sob a poderosa mão de Deus. Confia nele. Descansa nele, sabe que no tempo oportuno ele vai ser exaltado. E Pedro traz aqui mais uma ideia maravilhosa do Antigo Testamento. A mão poderosa de Deus sobre o seu povo, protegendo e guardando o seu povo. Desde o Êxodo, ficou claro para o povo do Senhor que se não fosse a mão de Deus, eles estariam perdidos. Moisés mesmo diz isso em Deuteronômio 26, 8, ele diz: o Senhor nos tirou do Egito com a sua poderosa mão, e com o seu braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E foi assim, queridos, durante toda a história do povo de Deus. Quantas vezes o povo de Deus se viu em enrascadas e falou: dessa gente não sai se não for o Senhor. E estava lá a mão de Deus sobre eles, preservando.
Mesmo nos momentos mais difíceis da história do povo de Deus, estava lá a mão de Deus preservando, porque senão não sobrava nenhum. Não sobrava ninguém. E essa mesma mão poderosa de Deus é a que derruba os soberbos e exalta os humildes. Maria reconheceu isso no seu cântico. Quando ela recebe do anjo a promessa de que ela seria a mãe do Salvador do mundo, ela canta ao Senhor, e ela diz assim, em Lucas 1, 51 e 52, o Senhor agiu com o seu braço valorosamente. Ele dispersou aqueles que no coração alimentavam pensamentos soberbos e derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. O próprio Jesus Cristo é uma prova cabal disso. Veja onde ele nasceu, veja de quem ele nasceu, veja como ele nasceu. Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus, queridos, é reconhecer diante do Senhor, Senhor, eu não posso me salvar, mas Tu podes. Senhor, eu não controlo as circunstâncias que eu vivo, mas o Senhor controla. Por isso é que eu confio em Ti, por isso é que eu descanso em Ti. É por isso que Pedro faz essa junção dos argumentos de humilhar-se, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Apesar do verbo lançar aí aparecer no gerúndio, na nossa tradução, a ideia original não é que a gente fique lançando o tempo inteiro. O ato de lançar é único, lançou. Como diz a R.C. Sproul, não é uma vara de pesca que você lança um pouquinho, depois puxa. Não, volta. Aí lança de novo, volta. Não. É como lançar uma rede de pesca, ela vai afundar lá, você não vai controlar. Deixa ela afundar lá para pegar os peixes. Esse é o lançar. E Kistemaker completa dizendo que lançar é algo que exige esforço. Porque é arremessar de maneira intencional algo para longe de nós. Esse é o sentido de lançar. E olha que o que o Senhor quer que a gente lance é pesadinho, hein? É a nossa ansiedade. É a falta de fé que nós temos que Deus vai cuidar da gente no futuro. Você sabia que isso é ansiedade, né? No termo original, ansiedade mostra bem claramente o que ela é. É ser atraído por diferentes direções. Ora você busca aqui, ora você quer ali, você tenta controlar aqui. Você fica olhando, você fica tentando controlar o seu futuro. Isso é ansiedade. Mas veja por que nós podemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Primeiro, porque Ele é poderoso para segurar. Pode ser pesado o que for, Deus segura. De todos nós. Deus tem força. A mão dEle é poderosa para segurar. E segundo, porque Ele tem cuidado de nós. Deus sempre cuidou de nós, queridos. Até nas piores situações, imagina as piores situações da sua vida, Deus estava lá contigo. Deus nunca nos desamparou. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque o Senhor cuida de nós. Se eu e você somos do Senhor Jesus, é porque Ele nos ama com um amor infinito. O Senhor nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós. E, queridos, louvado seja o Senhor porque Ele não muda. Você acha mesmo que depois de Deus nos amar, de Deus cuidar de nós até aqui, Ele vai mudar, Ele vai parar de cuidar no futuro? Não, Deus não muda. É por isso que nós podemos descansar no Senhor. Saber que Ele vai cuidar de nós em toda e qualquer situação. Sabe, queridos, a nossa situação é muito parecida com a dos irmãos da dispersão. Aqueles irmãos, eles não estavam ainda enfrentando uma perseguição sistemática, organizada por governos. Aconteceu mais à frente, depois, muitos deles morreram, muitos dos irmãos morreram. Ainda não estava nessa situação, mas estava naquele... Alguma coisa estranha está começando a acontecer. Os crentes começam a ser ridicularizados. Os crentes começam a perder oportunidades, empregos, porque eles são
quadrados, retrógrados. Os crentes começam a ser discriminados. Os crentes começam a ser falsamente acusados. O cerco ele estava começando a apertar. Isso trazia uma ansiedade para o coração dos nossos irmãos. Eles pensavam, e agora? E agora? Será que Deus vai cuidar de nós? O que vai ser da igreja do Senhor se isso continuar desse jeito? A nossa situação é bem parecida no Ocidente hoje. E talvez essa seja a ansiedade que está no seu coração. Você olha para os rumos do Ocidente, você olha para a crescente perseguição aos cristãos, ainda é velada, tá? Em muitos casos nem é mais, né? Mas ainda é velada, aquele negócio, povinho estranho. É uma lei aqui, é uma coisinha ali. E você olha para isso e você teme pela sua vida, pela vida dos seus. Essa é a palavra do Senhor para você. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Pode lançar. Pare de tentar controlar o seu futuro em vão. Você não consegue. Mas Deus consegue. Ele controla todas as coisas. Por isso, descanse na poderosa mão de Deus. Humilhe-se diante dele e reconheça: Senhor, sem o Senhor não consigo. Porque Deus já nos deu a vida eterna, queridos. Mesmo que a humilhação seja grande aqui, mesmo que a perseguição um dia fique grande aqui, e em muitos lugares do mundo está grande aqui, nessa terra, a promessa do Senhor para nós é que um dia Ele vai nos exaltar. Você crê nisso? A sua esperança está aqui ou está lá? Isso serve também para toda e qualquer ansiedade que nós tivermos. Nós devemos nos arrepender ao Senhor, pedir perdão a Ele pela nossa falta de fé. Nós devemos nos humilhar na sua presença, reconhecendo que tudo de bom que nós temos, tudo de bom que nós somos, vem das mãos do Senhor. E nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, falar: Senhor, segura aí que eu não quero mais esse negócio para mim. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E eu quero descansar agora. Queridos, viver como um peregrino não é fácil. Porque estar em um país que não é o seu, convivendo com muitos que te veem inferior, que te humilham, não aguardar nada de bom dessa pátria e ansiar pela sua pátria, pela sua terra, que um dia virá. Viver como um peregrino não é só se considerar uma pessoa humilde, é ser uma pessoa humilde de verdade. É olhar para as pessoas ao redor e considerá-las superiores a você. É submeter a palavra de Deus e confiar que Ele cuida de você. Mesmo que tudo ao seu redor diga ao contrário. Mesmo que você mesmo diga ao contrário para si mesmo. Eu acho que Deus não está cuidando agora, não. Confie. Humildade de verdade é agir com bondade e mansidão, mesmo com aqueles que te desprezam, que querem mesmo o seu mal. Difícil, né? Tem alguém que fez isso por nós. Foi Jesus. Mesmo sendo Deus, Jesus ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que ele devesse se apegar, e ele assumiu a forma de um homem como eu e você. Que é algo mais humilhante do que isso, do que o próprio Criador virar um homem sujeito às misérias desse mundo por amor a nós. Isso é humilhante. Jesus não veio como um rei pomposo. Jesus veio como filho de um carpinteiro. Ele não tinha onde recostar a cabeça. Ele era dono do mundo inteiro e não tinha onde deitar a cabeça, não tinha uma casa, não tinha uma propriedade para chamar de sua. Ele olhava para as pessoas ao redor e ele era desprezado por elas. Não foi só na cruz que Jesus foi desprezado. Várias vezes. Quem é esse cara que está falando isso? Um nazareno? Um carpinteiro? Ué, não é irmão de José, Tiago, Judas? Quem ele acha que é para estar falando desse jeito? E o que Jesus dizia em troca? Ele pregava o evangelho, as boas novas da salvação. Creiam, arrependam-se, creiam.
E Jesus foi obediente ao Pai até o ponto de se entregar para morrer da maneira mais humilhante possível, por amor a nós. Sabendo de tudo isso, você prefere ignorá-lo, lutar contra Deus e ser destruído na sua soberba? Ou você vai se despir de si mesmo e se vestir de Jesus? Você vai receber a graça de Deus e aguardar a glória que te espera. Ouça o chamado de Jesus para você nessa manhã. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aí, vai experimentar essa roupa? Se vestir, vai ficar bem em você. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos. Somos pecadores, somos orgulhosos. É difícil, Senhor, nos humilharmos em toda e qualquer situação, mas isso que o Senhor requer de nós. Primeiro, diante do Senhor, sabendo que Tu és Deus e nós não somos nada. Mas mesmo assim, o Senhor nos amou a ponto de dar o que há de mais precioso, que foi o Seu Filho amado para nos resgatar. Nele nós somos tudo, Senhor. Mas nós queremos reconhecer que precisamos nos colocar em humildade diante do Senhor. Precisamos agir de maneira humilde, Senhor, com relação ao Senhor, confiando no Senhor. Confiando que o Senhor sabe o que é melhor para nós e não nós mesmos. Lançando sobre Ti a nossa ansiedade. E precisamos agir em humildade também no trato uns com os outros, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos reflexos do nosso Senhor e Salvador. No trato, Senhor, com os irmãos da igreja, com as nossas famílias, com aqueles que nos amam e nos conhecem, com aqueles que nos maltratam e desprezam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Sem Ti nada nós podemos fazer. Nós reconhecemos isso, mas nós confiamos no Senhor. Na Tua graça que vai nos capacitar, quando nós nos colocamos diante de Ti em humildade. Se há alguém que não se humilhou diante dos Teus pés, que o Senhor humilhe nessa manhã, para que reconheça que só o Senhor é Deus, que só em Ti há glória e salvação, que exaltação em Ti, somente há em Ti e não em outro lugar. E ajuda-nos como Teu povo a sermos espelhos da humildade do Senhor, uns para os outros e para todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé e cantar em resposta ao Senhor?